Muitas pessoas dizem que o estresse é dividido em 3 fases, outras 5. É aquilo que você falou no começo, que é o eu-estresse, de-estresse e o outro que eu não lembro? Ou não? Ou tem nada a ver com o que eu tô falando? O eu-estresse é o bom, de estresse ruim, e o tempo todo aqui, toda a nossa conversa, ela esbarrou aí nas 3 fases. Certo. Por quê? Mas são essas fases, então? Não. Tá. A gente pode dizer o seguinte, a primeira fase é a fase do alerta. Perfeito. Que o Hanselli, que é o primeiro aí a pensar nisso, né? Certo. Então a primeira fase é do alerta. Qual que é a fase do alerta? Algo desafiador apareceu, ou algo que gera medo, o que quer que seja, tá lá, apareceu. Então frequência cardíaca aumenta, né, os hormônios foram liberados, os hormônios do estresse, eu fico atento e eu já me preparo. É a primeira fase do estresse, alerta. Aí vem para a segunda fase, que já é a resistência, que é a semana de provas. Aumentou frequência, veio o alerta, só que continua. Uhum. E eu vou resistindo a isso. Então vem o cansaço, vem a insônia, eu começo a perder memória. Sim. Então eu estou resistindo. Os sinais estão aparecendo e eu estou resistindo. Algumas pessoas resistem mais, outras pessoas resistem menos. Uhum. E aí quando a gente vai para o terceiro, aqui teve uma adaptação. Certo. Porque o terceiro seria exaustão. Exaustão, AVC, infarto, depressão. Aí é a exaustão. Uhum. Só que aí a Marilda Lippe, ela fala aqui de um quarto estágio, que seria o quase exaustão, que é aquele resfriado, aquela gripezinha, a afta que surgiu. Então são sinais assim. Todo aquele efeito do estresse, ele já começa a aparecer. Então é quase exaustão. A gente não está ainda no adoecimento grave, mas ele já começou a dar sinais. É uma alergiazinha, então é o dermatológico, né? É muitas vezes aquele aumento da pressão, é aquela glicemia que, aumentou, voltou. Então não é efetiva a doença. Certo. Mas são esses agravos que a gente chama de sinais. É a quase exaustão. Certo, que a maioria dele coloca como quase exaustão. Quase exaustão. E depois, aí o quarto estágio seria a exaustão. São ou 3 ou 4 é o que... É que quando eu estava pesquisando sobre o tema, eu vi algumas pessoas falando de 5, outros 3. Então são 4, na verdade. 4, Perfeito. Tem, ou pelo menos que são os mais aceitos, né? pela sociedade médica. Então a gente tem essas duas situações aí. Muito bom, muito bom. Eu não tenho mais pergunta, acredita? Você veio elucidando tudo. Até falei para você antes de a gente começar que as perguntas viriam, outras você ia respondendo sem eu mesmo perguntar, e foi isso que aconteceu. E eu tô muito feliz. De verdade. Porque, cara, você veio trazendo uma elucidação daquilo que, como eu falei, as pessoas tratam como banal, como simples. E pela sua fala, por tudo que você trouxe aqui, não é. E deve ter mais atenção para isso, né? E você, para mim, atingiu o objetivo do podcast. Parabéns. Que bom, obrigado. Eu fico bastante feliz e quero até fazer mais um comentário. Fica à vontade, por favor. Agora, você perguntou depois no final... que você falou? Não, e no final você falou... eu penso o seguinte, que a gente pode também, até para fechar aqui, entender ou refletir, né? Como é que nós lidamos com as adversidades da vida? Boa pergunta. Né? Porque muitas vezes as pessoas falam, tá bom, eu tenho as estratégias, é como se fosse um tratamento, né? Mas isso começa, essa ideia de adversidade, como lidar com a adversidade, começa até quando a gente discute saúde. Sim. Que saúde não é algo palpável, tangível. Sim. Medir é extremamente difícil. Como que você mede?
E a grande sacada já nas últimas 2 décadas, hein, em que a gente ainda está trabalhando para entender, a grande sacada é como é que eu lido com a diversidade. Como é que eu olho para isso? Perfeito. Porque a diversidade é a vida. Sim. Elas vão acontecer. E o que é interessante? Uma pessoa, ela pode... 2 pessoas assistindo o mesmo filme. Uma se emociona, chora, e a outra fala, nossa, sem sentido, ou fica irritada. Ou seja, o estímulo, ele não é determinante. Exato. Ele não decide como é que você vai se sentir. É a forma como você absorve isso. Como que você enxerga, como você olha. Sim. Né? Que vai depender da tua memória, do teu histórico, do contexto, questões genéticas. Então, a grande sacada que eu acho que a gente pode, né, pensar, olha, deve ficar como é que eu estou olhando para situações difíceis da minha vida. E sou eu que decido como é que eu vou olhar. Eu posso ter tido influência. A educação, o meio que eu vivi, me influenciou. Mas isso não determina. Perfeito. Então, eu posso trabalhar e passar a olhar para os momentos difíceis sem tanto estresse. Exato. Tornando isso produtivo. Não trazendo como algo que, então tá tudo bem. Não. Vai gerar o estresse, vai gerar o alerta, mas eu vou usar de forma útil. Eu não vou simplesmente deixar aquilo me abalar dia a dia. Eu vou usar para enfrentar melhor o problema. Né? E aí, a psicoterapia é um dos melhores lugares para a gente aprender a fazer isso. Perfeito.